Então, como a gente tem trabalhado de uma forma aí bem sequencial, e a gente, quarta passada, a gente viu a questão do evangelho propriamente dito. Então, hoje a gente vai trabalhar um pouco mais dentro da realidade da redenção que há no Cristo crucificado. Só que aí, antes da gente entrar nisso, eu só queria falar um pouco a respeito dessa questão de criação, queda, redenção e consumação. Esses assuntos, eles são, de certa forma, os assuntos que vão nortear a nossa cosmovisão cristã. Então, todas as nossas convicções vão estar baseadas nesses assuntos. Então, toda boa teologia, vamos dizer assim, ela vai, de certa forma, trazer respostas bem consistentes para a realidade da criação, da queda, da redenção e da consumação. Agora, por que para nós, dentro de uma perspectiva evangelística, é importante estudarmos a realidade das cosmovisões ou da cosmovisão cristã? É porque, de certa forma, nós estamos vivendo no meio de uma cultura que é crescente, diversa, né, e complicada. E essa cultura complicada, que todo dia muda, que todo dia, de certa forma, inventa uma nova onda, um novo negócio, sempre traz uma nova perspectiva para as coisas que nelas, de certa forma, estão inseridas. Isso traz um desafio para a realidade da contextualização do Evangelho. Então, a gente precisa entender que os princípios que estão na Escritura precisam transpor uma barreira de tempo, de espaço, e precisam ser relevantes no meio de um contexto cultural. Então, quando a gente começa a discernir a realidade da criação, da queda, da redenção e da consumação e traz isso de forma inteligível para a realidade da nossa cultura, a gente consegue responder aí diversas perguntas que o ser humano ele está fazendo, ok? Então, como a gente tem um sistema de crença que de certa maneira advoga o direito de que é a verdade, né? Nós não acreditamos que temos meia verdade ou que somos mais uma ideia que contém verdade. Nós acreditamos que Cristo é a verdade. Ou seja, nós advogamos essa ideia de que Cristo é a verdade. Então, dentro desse contexto, né, de reivindicação de uma revelação exclusiva que o cristianismo tem, a gente precisa ser relevante o suficiente para estar mantendo aí o nosso padrão. Né, cara? Então a gente tem um desafio enorme quando a gente se posiciona para pregar o evangelho, porque a gente está dizendo que o evangelho ele não contém verdade, ele não é mais uma verdade, mas que o evangelho é a verdade, né? E que em detrimento desse posicionamento de que o evangelho é a verdade, todas as outras coisas são mentira. Então nós temos que estar super posicionados para, de certa forma, no meio da nossa cultura, defendermos então essa realidade, ok? Aí tem algumas definições que cristãos têm dado a esse termo cosmovisão, tá? Então cosmovisão seria um conjunto de pressuposições sobre a formação básica do mundo. Então cosmovisão é o sistema de crença completo e fundamental de uma pessoa, tá? Então aquilo que de certa forma está em você, aquilo que você crê, que você acredita, isso vai definir a forma como você enxerga o mundo. Tá? Então, as pessoas são guiadas por sua cosmovisão. Então, elas são movidas por sua cosmovisão. Então, a forma como eu encaro essa realidade bíblica, de certa forma, vai fazer com que eu tenha uma atitude. Né? Eu vou agir em conformidade àquilo que creio. Outra definição diz que cosmovisão seria uma explicação e interpretação do mundo e uma aplicação dessa visão à vida. Uma cosmovisão fornece um modelo do mundo que orienta o seu aderente nesse mundo. A outra que diz que uma cosmovisão é um sistema completo de crenças, de valores, de princípios éticos e comprometimentos de uma pessoa. Ou seja, a cosmovisão seria tudo sobre tudo. Então, é a forma como o ser humano, em seu ser, vai enxergar todas as coisas. Aí existem elementos que vão compor uma cosmovisão. Toda e qualquer cosmovisão vai tomar partido sobre esses pontos que eu vou mencionar para vocês, ok? Primeiro, cosmologia. Então, toda cosmovisão vai ter uma explicação para a origem e para a natureza do universo. Então, qual é a explicação que nós damos para a origem e para a natureza do universo? É que Deus, o eterno, soberano, ele cria todas as coisas. Então nós estamos indo contra uma cosmovisão humanista, né, darwinista, que diz que tudo nasce desde uma outra realidade, desde uma outra perspectiva. Então a cosmovisão está relacionada a isso.
A minha crença define, determina a minha cosmovisão e traz respostas, né? Traz explicações para a origem, para a natureza do universo. Depois, toda cosmovisão tem sua teologia, né? Toda cosmovisão, inclusive o ateísmo, vai tomar uma posição sobre a existência e a natureza de Deus. Então, nós cremos que Deus existe e nós estamos conhecendo o seu caráter e seus atributos. O ateísmo diz que Deus não existe, ou seja, independente do posicionamento, sempre existirá um posicionamento, ok? Seja a favor ou seja contra. Então, toda cosmovisão vai depender também de uma teologia, tá? Aí vem, terceiro ponto, uma antropologia. Então, toda cosmovisão vai demonstrar a identidade e o valor dos seres humanos. Então, para nós, o ser humano não é só um animal que se deu bem aí na escala evolutiva, né? O ser humano é um ser criado à imagem e à semelhança de Deus, né? E aí está todo o valor que o ser humano tem dentro da nossa cosmovisão. Ele não é um animal que está aí vivendo de instintos que estão mais elaborados do que o instinto de outros animais, ok? Aí tem a questão da epistemologia, que seria a natureza e a justificativa para o conhecimento, a verdade, né? Toda cosmovisão vai definir como nós vamos nos relacionar com conhecimento e com verdade, como nós vamos encarar os fatos do conhecimento e da verdade. Também há um outro ponto que seria a questão da axiologia, que eles chamam, que seria a identidade e a natureza dos valores, né? Então, um dos argumentos que vão comprovar a existência de Deus fora da realidade escriturística é o argumento axiológico, que vai falar da realidade da moral. Então, por que nós temos uma moral? Da onde vem essa realidade de moral, né? Quem colocou no ser humano esse sentimento de moral? E aí parte do pressuposto de que foi o próprio Deus quem definiu e trouxe essa realidade de moral sobre nós. Aí tem também a história, né? Toda cosmovisão precisa de uma história, que seria o padrão e a importância dos eventos que acontecem dentro da realidade histórica e um destino. O que vai acontecer com as pessoas depois da morte? Então, toda cosmovisão ela vai, de certa forma, caminhar dentro dessa realidade. Então, a cosmovisão cristã, o que ela vai fazer? Ela vai unificar as crenças de uma pessoa num sistema que seja coerente e bíblico. Tá? Então, ela vai trabalhar com coerência e com Bíblia. Então, as crenças básicas da cosmovisão cristã vão fornecer uma estrada abrangente, coerente e consistente pela qual se pode viajar ao longo da vida, né? E quais seriam os assuntos que vão permear basicamente vão permear a nossa cosmovisão? É a questão da criação, da queda, da redenção e da consumação. Então, só para dar um exemplo aqui para nós, né, peguei um artigo de um irmão chamado Thiago Santos, achei muito legal, ele sintetiza de forma boa e eu quero ler para vocês aqui. Então, ele diz assim, que na criação vemos o Deus Trino Todo-Poderoso, transcendente, autoexistente, suficiente em si mesmo, eterno, santo e perfeito em todos os seus atributos, criando todas as coisas que existem, desde as mais remotas e distantes galáxias até a Terra e tudo que nela há. Vemos a criação do homem, a imago Dei, segundo a imagem do próprio Deus, em estado de inocência e liberdade, debaixo do governo moral de Deus, ordenado a ser responsável e obediente e a governar sobre todas as coisas criadas para a glória do Criador. Então, você tem um resumo do que é criação e qual é a nossa perspectiva para a realidade que foi criada. Depois da criação vem a queda. Aí ele diz, na queda, vemos o homem transgredindo a lei de Deus e se afastando dele, caindo do seu estado de inocência e felicidade e legando para a humanidade essa condição de condenação, aprisionando sua liberdade às inclinações do pecado, sendo tanto responsável por ele como vítima da sua poluição. Vemos o efeito da queda na criação, trazendo maldição para esse mundo e resultando na grande tragédia da história do homem. Então, isso é um resumo, uma síntese do que é queda. Aí vem a realidade da redenção. Na redenção, vemos ainda que Deus resolve oferecer salvação ao homem e o fez de modo que sua justiça, ofendida pela transgressão da lei causada pelo pecado do homem, fosse satisfeita. E aqui ele vai pôr termos que são bem importantes para nós, e aqui nessa noite, quando a gente for falar um pouco da redenção, que vai ser o nosso foco, nós vamos trabalhar um pouco mais dentro do Evangelho de Mateus. Em amor, desde os tempos eternos, Deus o Pai resolveu salvar pecadores em seu Filho.
E eu gosto dessa frase. Em amor, desde os tempos eternos, Deus o Pai resolveu salvar pecadores em seu Filho. Né? Você vai pegar a teologia sistemática do Wayne Grudem, ele é sem massagem. Ele já fala que Deus resolveu salvar alguns. Ele já rasga, já. Então eu gosto mais dessa aqui, né, cara? Estou me habituando com essas... Ele diz que Deus, o Pai, resolveu salvar pecadores, não alguns em seu Filho, mas resolveu salvar pecadores em seu Filho Jesus Cristo, o qual, sendo um com Deus o Pai, entrou na história, assumiu a natureza humana e viveu como homem. Obedecendo toda a lei e cumprindo toda a justiça de Deus o Pai, a ponto de oferecer-se a si mesmo como sacrifício e propiciação a Deus em favor dos homens, justificando os pecadores que se achegam a Ele, movidos pela ação do Espírito de Deus que os regenera em arrependimento e fé, sendo reconciliados com Deus e adotados em sua família. Então a redenção engloba toda essa perspectiva, engloba toda essa realidade. É interessante você pegar uma teologia sistemática e trabalhar ali, você vai ter o termo, a realidade da doutrina da expiação, e também vai trabalhar um pouco a questão da aplicação da redenção, que aí seria chamado do evangelho, arrependimento e fé, regeneração, adoção, justificação, santificação, né, glorificação e assim por diante. Então é interessante ter, né, essa realidade. Né? A gente sabe que é bem filosófico, mas ajuda bastante, né? Ajuda bastante. Tá bom? Aí é interessante que depois vemos finalmente a consumação de todas as coisas. Como o cristão é preparado nessa vida para a vida por vir, sendo santificado e perseverando em sua peregrinação. Vemos o que acontece após a morte do homem, seja do justo ou do injusto, sobre o céu e o inferno, o julgamento final, a ressurreição do corpo e a redenção final e definitiva da criação, novos céus e nova terra. Todas essas coisas operando segundo o propósito e decretos de Deus para a glória.